Terça-feira, dia 9 de maio. Telegram imita o Google e faz campanha contra a regulamentação das plataformas digitais. Assunto para o senador Alessandro Vieira, autor do projeto de lei das fake news. Pintou o clima de super-heróis. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O ministro da Justiça, Flávio Dino, é provocado por senadores e reage com o superpoder das palavras. Quem tem honra age assim. Veja com Heloísa Vilela. Bateu, levou. Quem tem problema de acusação de venda de decisões é o Sérgio Moro. Em São Paulo, o ministro do STF, Gilmar Mendes, enquadra Sérgio Moro. Em Curitiba, o advogado Tacla Duran, que acusou Moro de corrupção, presta depoimento à justiça. Saiba mais com o jornalista Chico Alves. E mais, análise do mercado financeiro com Débora Maganha, e tem ainda a opinião de César Calejon, Chico Sá e Guga Noblar sobre os principais temas do dia. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Muito boa noite a todos e a todas. Muito boa noite, Chico. Boa noite, Rô, César Calejon, Heloísa Vilela, Chico Sá, comunidade do ICL. Estamos aqui pela segunda vez. É isso no aí. dia do aniversário de 1 ano do ICL Notícias. Pois né? é. E hoje com Exatamente duas hoje. notícias tristes, né? Tanto para o Brasil quanto para o rock and roll. Porque hoje faleceu Rita Lee, uma das maiores compositoras, cantoras, representante do feminismo, apesar de nunca ter se considerado uma feminista, né? Então uma representante aí da música brasileira. E a notícia da morte da Rita Lee chegou no Senado no meio da sessão da Comissão de Segurança Pública, onde o ministro Flávio Dino prestava depoimentos. Vamos ver. Acaba de falecer Rita Lee, rainha do rock brasileiro. Eu acho que merece todos nós, todas as homenagens. É uma das maiores personalidades do nosso país, personalidade da música brasileira. Eu poderia dizer fundadora do rock nacional. Então, em função disso, eu queria pedir que Vossa Excelência concedesse por essa comissão 1 minuto de silêncio, uma homenagem mais do que devida à nossa querida e eterna Rita Lee. Eu acho que com ele, e nós vamos prestar um minuto de silêncio. O senhor disse que me daria 1 minuto, senhor presidente. E a homenagem desse parlamento. E o presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias pela morte da cantora. Chico. Pois é, São Paulo perde a sua mais completa tradução segundo a música, né, segundo os versos de Caetano Veloso em Sampa. Muito triste. Mas duplamente triste, né, Rô? Porque também hoje partiu o ex-deputado e jornalista Davi Miranda, morreu depois de 8 meses internado, lembrando que Davi faria 38 anos amanhã. Deixa eu aproveitar e dar boa noite ao nosso chat aqui, porque temos várias cidades que já estavam na porta da sala de entrada aqui do nosso programa. Muito boa noite a Assis, Porto Alegre, Recife, Brasília, Curitiba, Teófilo Otoni, Salvador, Caldas Novas,
Alemanha. Leverkusen. Bayern Leverkusen. Será Berlim também. Alemanha, Nazaré, Niterói, Santo André e Belém do Pará. Aproveito e pedir para todo mundo curtir o nosso vídeo, para quem estiver acompanhando pelo YouTube, e seguir os nossos canais no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Não esquece de ativar o sininho também para ser notificado sobre a programação do ICL. Pois que hoje faz um ano. Que hoje faz um ano. Yes! Agora, veja só, em meio a essa tristeza, né, da perda da Rita Lee, a gente tem que comentar se Rita Lee é a melhor tradução de São Paulo, a mais completa, né? A gente tem que ver a vergonha, porque é uma vergonha o que o jornal Folha de São Paulo escreveu hoje. Olha o que disse a Folha, falando sobre Rita Lee. Rebelde desde a infância. Isso é certo. Ela se deixou guiar por drogas e discos voadores. O que é que anda guiando a cabeça dos editores da Folha de São Paulo? O que é? É a discriminação? É o racismo? É preconceito? Né? É o fascismo que vai se instalando na Folha? Volta e meia a gente vê uma pisada de bola desse tamanho, olha só. Deixou-se guiar por drogas e discos voadores. Olha, eu prefiro 1000 vezes voar com Rita Lee a voar com esse tipo de jornalismo que a Folha está fazendo. Vergonhoso. Bola preta para você, Folha de São Paulo. Aqui não passa, não. Lamentável. Lamentável mesmo. Vamos lá, Chico, vamos para a primeira notícia? Vamos, na largada então, né? Vamos pedir aqui para a nossa audiência dar um like aqui embaixo no vídeo. Não se esquecer de se inscrever no canal, é só clicar no sininho. E se você estiver no Facebook, compartilhe com os amigos. Vamos lá? Aí, vamos lá. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, falou na Comissão de Segurança Pública do Senado. Foi a 4ª sabatina de Dino no Congresso só este ano. A Elô Vilela estava lá e vai contar como foi. Elô, o que tantos senadores querem saber de Flávio Dino, hein? Elô, me ouve? Elô, Vilela. Olha, primeiro eles ficam repetindo em todas as conversas. Acho que a Elô caiu. Acho que a gente está com um probleminha de sinal com a Elô, mas eu posso comentar isso. César Calejão, pode falar. Hoje foi um espetáculo, Flávio Dino, mais uma vez, né? Mais uma vez, ele dá um show. No seu astral, nas palavras e tal. Exatamente, ele dá um show, o Flávio Dino, ele confrontou com muita propriedade os principais senadores ali da extrema-direita. Teve aquele embate com o Marcos Duval, no qual ele diz que se o Marcos Duval é da SWAT, ele faz parte dos Vingadores. E é bom lembrar, né, que o Marcos Duval é aquele senador, né, que tinha apresentado um plano, né, para uma pegadinha para o ministro Alexandre de Moraes. Exatamente, ele mesmo disse que estaria ali jogando um xadrez, no qual ele seria um mestre que estaria manipulando a imprensa a seu favor, que daria em determinado checkmate, né? Exato, que em determinado momento as pessoas entenderiam o que estava passando. Essa figura mesmo, esse é o Marcos Duval, ladeado pelo Flávio Bolsonaro. Sobrou para todo mundo. O Duval ouviu que se ele era da SWAT, o Flávio Dino era dos Vingadores. Vamos dar uma olhada nisso que... Olha a resposta do Dino, vamos ver aí. Maravilhosa, vamos lá. Eu estive lá pessoalmente, mas ninguém aqui esteve lá pessoalmente. Aqui no CPMI, eu tenho todo o material aqui comprovando tudo e mais outras coisas que eu vou apresentar na CPMI, e eu espero que o ministro seja, então, assim, consequentemente afastado e que, se possível, até preso, como foi o ministro André Mendonça, o Anderson Torres. Essas construções mentais que o senhor faz, muito singulares, realmente não têm suporte nos fatos. Esse seu olhar criminalizador, esse seu olhar agressivo. O senhor tem se dedicado nas suas redes sociais, aí eu não posso ir na sua rede social, do Flávio eu vou, se dedicado a vídeos difamátorios, agressivos contra mim, obsessivos.
é bom o senhor refletir sobre isso, porque eu sou senador da República, eu sou ministro de Estado, e estou disposto a enfrentar esse debate em qualquer lugar. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet, porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Então é assim que a gente faz o debate democrático e é assim que a verdade sempre vence. Então tá aí essa eloquência, essa propriedade com esse deboche, com esse humor refinado que desarma as pessoas. E você vê que ali o Duval fica absolutamente sem reação, porque ele se vê constrangido, dada a tamanha a propriedade, eloquência e o deboche do Flávio Dino. O Flávio Dino tá dando um show nesses embates. Pois é, o Duval é do Podemos do Espírito Santo, mas está mais para espírito de porco do que para Espírito Santo, né, César? Exatamente. E a oposição parece que escolheu o Flávio Dino para desgastar o governo, né? Só que o Dino já se sai muito bem nas redes sociais, nos debates, então, é imbatível, né? Parece que sai por cima sempre, né? Exato. Vamos ver se a gente consegue... Parece que a oposição escolheu o alvo errado, né, Elô? Tá nos ouvindo agora? Tô indo sim, acho que escolheu... E escolheu mesmo, viu? Porque hoje, novamente, uma comissão Câmara mais um requerimento para convidar o Flávio Dino para falar na comissão. Então vai ter mais show à parte aqui e não demora. Mas ele é, claro, o ministro mais seu agora disto. E eles não aprendem, eles não mudam de eles não fazem nada e não aprendem e continuam levando bola. Pois é. E olha só, e Dino também rebateu o ex-juiz e senador Sérgio Moro. Olha só, e a gente volta com Chico Sá. Quero ser desrespeitoso, não quero ser ofensivo, nada. Eu registro só minha solidariedade aqui ao senador Duval, que eu acho que não pode ser tratado com deboche. Sei que tem divergências. Senador Moro, eu vim aqui como ministro e como senador da República para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, se um senador diz que eu tenho que ser preso, isto é respeito? Pense bem, pense com a sua consciência. Se isso aconteceu com o senhor, de alguém interpelar o senhor, dizer: eu sou uma pessoa honesta, eu sou ficha limpa, eu fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público, eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Quem tem honra age assim. E, portanto, eu repilo veementemente qualquer ofensa à minha honra. E ninguém vai me impedir de defender a minha honra. Porque quem tem honra defende. E essa é a minha veemência, essa é a minha incisividade, essa é a contundência dos justos. E por isso eu farei e farei de novo. Todo debate parlamentar que for sério, conte comigo. Debate parlamentar que desbordar do decoro parlamentar vai ter a resposta devida. É um direito e uma obrigação minha. Eu tenho família, eu tenho ficha limpa, eu tenho currículo, eu tenho trajetória nos 3 poderes do Estado. Aí, Chico Sá. O famoso toma, né? Toma, você pediu, então toma. Xará, porque eu não sei como a oposição insiste em chamar o ministro, ex-governador do Maranhão, Flávio Dino. Se eu fosse ele, aqui fica um breve conselho, eu mudaria de ministro, convocaria, sei lá, o Juscelino, que talvez seja o ministro mais frágil, convocaria qualquer outra coisa, menos o Flávio Dino. Não dá. Não dá, vão tomar a bola nas costas, o lacrador vai ser lacrado e por aí vai. Não faz menor sentido. O Flávio Dino só faltou cantar um rock da Rita Lee em homenagem ao Moro. O resto ele fez. Então, já viram que com o Flávio Dino não dá, porque é um homem muito preparado, um cara que passou pelo legislativo, executivo, foi juiz, foi do Ministério Público. Esse tem o dom da palavra. Não adianta, esse é melhor do que um repentista do Nordeste, viu, Chico? Esse está preparadíssimo, não adianta para cima dele. Agora, por que estão insistindo tanto com o Flávio Dino? Eu não consigo. Alguém tem essa resposta para botar aqui na mesa?
Me parece que eles são figuras muito unidimensionais, não sei o que vocês acham, gostaria de ouvir de vocês também, mas me parece que são figuras muito unidimensionais que surgem durante a própria ascensão do bolsonarismo, e o Bolsonaro ascende ao poder com essa proposta, muito limítrofe, muito unidimensional, que explora todo tipo de racismo, de elitismos e esse tipo de coisa. Também sejamos honestos, aí eu gostaria de ouvir de vocês, não são figuras, o Flávio Dino não está enfrentando do outro lado a fina flor da intelectualidade brasileira. São figuras bastante limítrofes que utilizam dados, por exemplo, o que fez o Flávio Bolsonaro hoje, utilizando dados dos últimos 5 anos, que era quando o governo do pai dele estava chefiando o executivo, para criticar o atual governo. Enfim, isso não faz o menor sentido. Eu brincava com a Elo antes da gente entrar no ar, que assim, se isso fosse apresentado durante um processo de defesa, de graduação, o nível mais elementar ali da academia, ele seria reprovado, porque as pessoas diriam, não, meu caro, os dados aos quais o senhor se refere não correspondem ao que você está dizendo. Então, assim, eu acho que são as duas coisas. Eu acho que o Flávio Dino é muito competente, o Silvio Almeida são figuras muito competentes, mas essas figuras da extrema-direita também são muito limítrofes, são muito rasas e atuam de uma maneira extremamente unidimensional. E o Flávio Dino foi o ministro mais foi chamado, né, para falar. E cada vez que vai é isso, né, Elo? Diga. Sim, e eu acho... Respondendo a sua pergunta, Rô, eu acho que Flávio Dino está sendo visto pela oposição como um forte candidato no futuro próximo para presidente. Então, eles querem tentar desgastá-lo o quanto antes, porque ele é um nome forte, né? Então, acho que essa é uma tentativa clara de desgastá-lo e também, claro, criar essa narrativa falsa de que o governo negligente a 8 e aí Flávio Dino seria um alvo. Mas eu acho que é sobretudo por causa do primeiro ponto, o nome e o peso que ele tem para o futuro. Exatamente. Pois é, você gravou Elo, ainda durante a pandemia, viu, Rô, Chico, César, ainda durante a pandemia, o Bolsonaro, ele é que faz o primeiro ataque ao Flávio Dino. Chama o Flávio Dino de governador Paraíba, querendo, usando todo o preconceito do mundo contra a região Nordeste e contra o povo nordestino, porque o Flávio Dino tomou iniciativas, inclusive de compra de vacina, de compra de equipamentos, de tentar fazer compras fora do país para salvar a população maranhense da pandemia. Então, começa aí com o próprio Bolsonaro. Quem vai para o embate, no primeiro momento, é o próprio Bolsonaro, chamando de, esse governador Paraíba, sabe? Com toda a carga preconceituosa do mundo. E desde então, só dá Flávio Dino no mundo do bolsonarismo. Com o fortalecimento que a Elo ressaltou, com o fortalecimento da figura do Flávio Dino no governo, que sem menor dúvida tem mais destaque hoje até do que o próprio Haddad. Eu acho que fica aí, divide com o Fernando Haddad a cara do governo Lula. Então se voltaram para valer contra ele. Pois é, vão chamando, já tem vários pedidos para ele voltar, e como você disse, né, é uma coisa meio idiota deles, chamarem o Flávio Dino para apanhar mais. E o que fazem com isso? Se temem o Flávio Dino como potencial candidato à presidência, cada vez que o chamam, o elevam mais essa condição, porque ele faz o seu papel com maestria, uma coisa fantástica. A Elo gravou uma entrevista com ele, né, Elo? Mas também, né, a gente não pode esquecer o feito político dele. Ele venceu o Sarney no Maranhão, foi reeleito e organizou o consórcio Nordeste. Quer dizer, ele vem crescendo politicamente muito. Agora, ele tratou com muito bom humor até o fim da sessão tudo que aconteceu. E aí eu falei rapidinho com ele no final. Vamos ver, então. Quantos depoimentos até hoje, desde que o senhor tomou posse aqui no Congresso? Hoje, 11 requerimentos serão votados na comissão da Câmara, pedindo a sua presença. Por que tudo isso? Eu venho com o maior prazer, vim hoje ao Senado, quero agradecer a todos os senadores e senadoras que participaram. É um número inusitado, é claro, inédito na vida parlamentar. São dezenas, me falaram 50 pedidos que já foram apresentados, protocolados.
O que eu lamento é que, por vezes, ou muitas vezes, os temas são os mesmos, que vão se repetindo. Mas, todas as vezes que for convidado, foi uma palavra que eu dei, hoje é a 4ª participação, e todas as vezes que eu for convidado, virei. Eu defini essa posição, comuniquei ao presidente Lula, ele disse que ficava a meu critério, e eu venho ao Senado, vou à Câmara, debato. Eu só espero que não seja algo que seja visto por alguns como uma espécie de perseguição, e que haja cumprimento do decoro parlamentar. Elô, o que mais te chamou a atenção nesta entrevista com o ministro Flávio Dino? O que mais me chamou a atenção foi que, apesar de tudo e das reações super fortes dele, inclusive a fake news, né, o PL da fake news, ele fez uma defesa realmente muito forte da necessidade de regulamentar as plataformas digitais. Ele chega depois de 5 horas de depoimento com esse sorriso que vocês estão vendo e com piadinhas. Ele disse que tinha 30 anos de atividade, quase a idade da senadora Tronic, aí disse a ela, agora a senhora está me devendo essa, ou seja, isso no finalzinho do depoimento. Então eu acho que Flávio Dino cresce nesse debate. Ele aproveita cada segundo para fazer todas as críticas necessárias, seja a Sérgio Moro, seja ao governo que passou, seja as tentativas em andamento no Congresso, então ele não perde uma. É essa a impressão que fica. Tá bom, Elô, obrigado, muito obrigado pelas informações aí de Brasília. Vamos falar também com o Guga Noblar, que se junta a gente agora. Obrigado, Elô. Cadê o Guga? O Chico Sá. Não, o Guga depois. O Guga. Chico Sá, fala aí, Chico. O Guga não está entrando agora. Voltando ao Flávio Dino, cara, não adianta, eles têm que mudar de figura, senão fortalecer uma candidatura. Não há saída. E eu vendo o pacote de pastas do senador, do Val, lá do Espírito Santo, me lembrou o debate do Collor e do Lula, que o Collor leva uma pilha de pastas para tentar intimidar o Lula no debate final na Rede Globo em 89. Então, o senador Duval usou o mesmo truque do Fernando Collor há 200 anos atrás. Então, eles querem sempre armar, apostar na pegadinha, apostar num corte de vídeo. É muito pequeno para a grandeza do Flávio Dino, não dá. Teve um deputado aí de Brasília que hoje resolveu criticar o sobrepeso do Flávio Dino, porque acho que não tinha mais argumento. Perdeu-se completamente. Um comentário imbecil do deputado, né? Não vou nem dizer o nome do deputado, porque esses caras precisam ser esquecidos, não é lembrados, não. Guga, agora sim conosco. Vamos lá, Guga, boa noite. Boa noite, Rô, meus dois queridos Chicos, Canejon, a Elô, que partiu há pouco, a toda essa audiência maravilhosa. Estamos juntos e vamos para cima. Vamos lá, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou nesta terça-feira, hoje, para tornar réus mais 250 denunciados por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Guga, vai apertando o cerco, né, contra os acusados do dia 8 de janeiro. Como isso bate no Congresso Nacional? Isso preocupa a base bolsonarista? Lembrando que tem uma CPMI logo aí também, né? Antes de tudo, lamentar, claro, a morte da Rita Lee e do David Miranda, duas pessoas queridíssimas, uma pena. E sobre os 250 agora que também vão ser indiciados, eles serão vários outros, serão cerca de, pelo menos, daqueles 1.390 que foram presos a princípio, pelo menos metade vai ser indiciada. E é claro que isso acaba preocupando a oposição, mas o que preocupa a oposição de fato não é essa turma de bucha de canhão. Os buchas de canhão que foram presos ali, eles servem como escada para essa extrema-direita seguir fazendo o discursinho cínico deles, de ataque à democracia, como se não estivesse atacando. O proselitismo político deles, eles são escada
para esses deputados e senadores da extrema-direita, mas a preocupação mesmo não é com eles, são com esses 6 que foram presos recentemente e que, de fato, cercam ali o Bolsonaro e que podem, de alguma maneira, entregar o Bolsonaro. Eles estão preocupados com o Anderson Torres, eles estão preocupados, inclusive todo dia tentam criar uma comoção em cima do Anderson Torres, estão preocupados agora com o Coronel Elcio, que pode ser preso, ou com o Major Ailton Barros, que está preso, ou, obviamente, com o Mauro Cid. Essa turma, o Max Guilherme, o segurança do Bolsonaro, essa turma é a que preocupa para valer a oposição. A oposição sabe que, inclusive, a CPMI vai atrás de alguns desses nomes ou de todos esses nomes. Então, a CPI vai acabar servindo de palco, óbvio, para que os governistas, de fato, coloquem ali aqueles que são os agentes do caos e do golpismo. Então, o bolsonarismo acabou criando um palco muito desfavorável a eles, assim como hoje a gente viu Flávio Dino usar de palco, mais uma vez, o Senado para brilhar, né? Em cima daquele senador, o Marcos Duval, o SWAT de mentirinha, que nunca foi, de fato, da SWAT, né? Dizem que ele só deu umas aulas de Aikido para alguns agentes da SWAT e fica bancando depois o SWAT também. Então vai ter mais um palco, né? Tem esses palcos que estão armando para o Flávio Dino, que eu já estou achando até que estão querendo eleger o Flávio Dino presidente, que a saída para derrotar o Lula talvez seja eleger o Dino, fazer com que a esquerda queira o Dino. E o outro palco vai ser a CPMI. Pois é, agora nessa questão aí do ministro Flávio Dino, né? O Flávio Dino também hoje deu umas fortes tocadas aí no Sérgio Moro, né? Dizendo que ele nunca teve sentença anulada. Mas eu queria lembrar uma coisa antes, que estava me escapando aqui, viu? Não, Roberta, volta. Estava pensando aqui, antes da gente falar do Sérgio Moro, é o seguinte, o Alexandre de Moraes enquadrou mais de 250. Então já passa de 500, né? Já passa de 500. Já. A esperança do Bolsonaro e da sua entourage, inclusive desses militares, todos esses coronéis, majores, almirantes, esse povo todo aí, né, que ajudou a criar o clima de golpe, é que esses bolsonaropatas, como eu gosto de dizer, esses bolsonaropatas dos atos do dia 8, a esperança de Bolsonaro é que o peso fique todo na costa desse pessoal, dessa ralé miúda, né? E que ele e a sua entourage de maus militares passem livres nessa história. Mas parece que não vai dar não, né? Diga aí. Olha, depois de ontem, depois dessa busca e apreensão por conta da história da falsificação da vacina, em que eles acharam essas trocas de mensagem com áudio e com texto, onde tem ali gente graúda do bolsonarismo. Tem o Major Ailton Barros, chamado de 01 na campanha dele lá no Rio de Janeiro, ligadíssimo ao Bolsonaro, conversando com Mauro Cid, o braço direito do Bolsonaro, e depois conversando com o Coronel Elcio, o número 2 do Ministério da Saúde, que também fez parte da Casa Civil do governo Bolsonaro. Esses todos ali confabulando um golpe. Isso tudo é uma prova muito contundente contra Jair Bolsonaro. Mesmo que o Anderson Torres, que é mais um que está preso por estar envolvido no golpe que foi encontrado à minuta, mesmo que ele não colabore, que ele não delete Jair Bolsonaro, agora o caminho é vasto, o roteiro é longo, tem vários outros nomes ali que estão flagrados, que há provas de que eles estavam sim tramando um golpe para Jair Bolsonaro permanecer no poder, parte do golpe tramado da antessala de Jair Bolsonaro, e repito, todos eles bolsonaristas raiz, um deles que fez parte do governo Bolsonaro como um personagem muito importante do governo. Então é claro que por conta disso tudo fica muito mais difícil para o Bolsonaro escapar dessa história. A CPMI vai explorar isso, a polícia vai explorar isso, a procuradoria vai, e isso vai acabar apertando no calo dos militares. Todos eles são militares. Pois é. Calejão.
Na verdade, assim, me parece que o cerne dessa análise, a meu ver, pelo menos, precisa ser o seguinte. Quando você envolve uma figura política, um ex-chefe de Estado, principalmente, infelizmente, eu preciso usar esse termo para me referir ao Jair Bolsonaro, tem essa questão, para muito além da pauta jurídica, tem a pauta política. Não falta, não tem mais o que aparecer, gente, em termos de materialidade jurídica. Você teve o círculo interno do Bolsonaro confabulando na antessala do Palácio do Planalto, como o Guga colocou. Você encontrou-se uma minuta golpista na casa do ex-ministro da Justiça, que é o Anderson Torres. Essa pessoa está hoje presa. O Bolsonaro utilizou datas cívicas, 4 anos, chefiando o Executivo da Nação para incitar um golpe de Estado. Eu acho pouco provável que apareça um vídeo dele confessando que sim, eu realmente quis dar um golpe e o golpe não foi bem sucedido porque eu sou uma figura inepta e onde quer que eu bote a minha mão, de fato o projeto está fadado ao fracasso. Isso não vai acontecer dessa maneira. Agora, o que não falta é materialidade jurídica. Apesar disso, tem toda uma seara, uma dimensão política, que é bastante complicado quando a gente está lidando com um chefe de Estado, ex-chefe de Estado, graças a Deus nesse caso. O Jair Bolsonaro ainda deve ter 15, 20, 25% talvez de apoio popular. Num país como o Brasil, isso significa dezenas de milhões de pessoas e, a meu ver, esses processos estão se organizando de forma a sentir a temperatura política. É óbvio que se você perguntar isso para um jurista, um magistrado, ele vai te dizer que não é o caso, que a justiça é cega, que ela não responde aos humores da política, mas o nosso papel, a meu ver, enquanto analista do ICL, é te mostrar a integralidade da questão. O que está em jogo é sim uma dimensão muito política. Por quê? Para resumir a minha fala, se eles deflagram uma operação de busca, apreensão em busca, e no dia seguinte tem 200 mil pessoas no vão livre do MASP, aqui em São Paulo, isso é um sinal muito claro que politicamente ele ainda está muito forte. Não é o caso. Tomou-se uma operação, deflagrou-se uma operação de busca e apreensão e absolutamente nada aconteceu. Desde que ele voltou dos Estados Unidos, ele esperava desfilar em carro aberto, Rolls Royce, com pompa e circunstância de quem ainda é chefe de Estado. E vocês viram o que aconteceu. Quando ele chega no aeroporto, tinha meia dúzia... Uma reunião no PL que não tinha ninguém. Absolutamente ninguém. Ótimo exemplo, Chico. Então é exatamente isso. O que está em jogo aqui é essa dimensão política, porque sob o ponto de vista da materialidade jurídica, essa é farta e, a meu ver, não resta dúvida que é o bastante para sustentar um caso forte contra o Jair Bolsonaro. Chico Sá, eu ouvi uma entrevista do do presidente da Câmara, Arthur Lira, dizendo que se Bolsonaro fosse para a prisão agora ou nos próximos dias, acabaria por fortalecendo o ex-presidente. Queria ouvir a sua análise sobre isso. Olha, Rô, essa é a tese também do Valdemar Costa Neto, presidente, dirigente maior do PL, do partido de Bolsonaro. Eu, assim como o Calejão, eu acho que essa tese já está furada. Os últimos acontecimentos mostram que não tem reação nenhuma, você não teve nenhum ato de desagravo, você não teve nenhuma manifestação importante, aeroporto às moscas. Agora, com essa entrada da PF na casa do Jair Bolsonaro e da Michelle, também reação popular alguma. E a gente tem que lembrar que ainda tem gente solta, gente importante dos acontecimentos golpistas. Nós temos, por exemplo, o blogueiro do Ceará, o Wellington Macedo, que é responsável por tentar explodir um caminhão com uma bomba, um caminhão de combustíveis que acabaria, destruiria o aeroporto de Brasília. Esse cidadão, esse golpista, melhor dizendo, ele está solto, ele é foragido. Então, temos 500 já tornados réus, e ainda tem gente para ser detida, gente importante dessa organização. E o que eu acho é que, a essa altura, o Alexandre de Moraes, ele já tem, quando se escuta gente assim a exaustão, esse inquérito ele consta o depoimento de muita gente, de 200 pessoas, 300 pessoas, todas elas trataram de alguma maneira de financiamento desses atos.
todas elas disseram em que lugar pegaram o ônibus, quem foi o deputado, quem foi o bolsonarista. Então, o Xandão, a essa altura, ele tem um diagnóstico completo. Ele pode ainda não ter a digital do Bolsonaro, mas provas contra o Bolsonaro já existem. Talvez aí entre um cálculo político, não sei, mas se tiver com medo de cálculo político, pode esquecer, porque eu creio que, assim como o Bolsonaro largou todo mundo, não cuida de ninguém depois que vai para a cadeia, depois que vai para o infortúnio, eu acredito que essas pessoas detidas e todo esse bolsonarismo raiz, eu creio que ninguém vai também se manifestar com amores pelo bolsonarismo a essa altura do campeonato. E outra, é a lei, né? Se for ficar fazendo cálculo político, se vai consagrar Bolsonaro ou não, vamos arriscar. E quem arrisca com a lei está com a razão, está certo. Então, vamos aplicar a lei. Não pode ficar com medo de se vai consagrá-lo, se vai fazer com que ele volte nos braços da massa. É hora de aplicar a lei. Se tiver culpa, vai para o chilindró, não tem volta. E aqueles outros lá, esses que já estão nos processos, esses já estão marcados mesmo, que eu chamo de bolsonaropatas, porque é uma doença, bolsonaropatia, apatia de doença, né? Total. São bolsonaropatas. Total. Olha as artes aí que o nosso pessoal aqui do ICL andou fazendo. Todos os homens de Bolsonaro, olha só, Ailton Barros, Mauro Cid, Daniel Silveira, Elcio Franco e Anderson Torres. Todos atrás. E por que essa arte é genial? Porque demonstra muito bem, essa aqui é outra que a gente já viu ontem, inclusive, mas essa arte é muito genial porque demonstra essa dimensão que o Chico Sá estava explorando, que veja o que acontece com os bolsonaristas uma vez que a coisa efetivamente engrossa. Ailton Barros era a pessoa que ele dizia que era assim o segundo irmão. O Cid era a pessoa que era expulso do exército com 13 crimes nas costas. Com acusações seríssimas, né? Inclusive com acusação de entrega de fuzis do exército para traficante. É miliciano, né? Exatamente. Preso. Mauro Cid, que era o ajudante, a pessoa que fez o serviço ali. Filho de general. Filho de general do Exército Brasileiro. Que queria ser indicado para Goiânia, para chefiar o Exatamente. Que tentou a liberação das joias. Exatamente. Enrolado entre outras nos atos coisas, golpistas. né? Fraudou a carteira de vacinação, fazia o trabalho sujo ali do Bolsonaro. Preso. Daniel Silveira, que bancava o valentão, andava com camiseta apontando arma para os outros e esse tipo de coisa. Preso. O Elcio Franco, que é esse personagem que apareceu mais recentemente. Militar também, aquele que carrega o símbolo da caveira. Exato. Ex-número 2 do Ministério da Saúde, de Pazuello, né? O trambique das vacinas, né? Também. Que envolvia pastores. Exato. Ele aquele caso também de compra de vacina que não existia da Índia, né? Paraguai comprou essas vacinas e não recebeu. Ele queria dar esse cano também. E é uma pessoa que participava diretamente da Casa Civil, enquanto o ministro ainda era o Braga Neto. Não preso. se esqueça do Piu-Piu, tá aí. E tá aí o Anderson Torres, que era o ministro da Justiça, que foi lá até a Bahia tentar cooptar parte da PF para fazer o trabalho sujo do Bolsonaro, também está preso. Então, essa arte é maravilhosa, porque demonstra bem o destino das pessoas que defendem os interesses escusos do Jair Bolsonaro. Pessoas muito próximas. Agora, comentando essa arte, vamos ver até quando, né? Que essa turma vai ficar de lá das grades, o Bolsonaro do lado de cá. Eles devem estar assim, vem ou não vem? Estão protegendo para ele não entrar na cela ou como é que é? Agora, tudo tem um limite, né, Chico? Vamos proteger até quando? Bosquetando Bolsonaro, a butere paciência nostra. Olha aí. Al Bolsonaro. Vamos lá, descreve a arte para mim. Vamos lá. Começamos com as joias mocosadas, como gosta de dizer Edu Moreira. Mortes por Covid, responsabilidade do ex-presidente. Desacreditar as urnas, desacreditar as eleições, né? Genocídio processos indígena. Que ele está sendo envolvido, né? No TSE. Fraude no cartão de vacina. Incentivar os golpistas, porque a fraude no cartão da vacina, que está com ele ali com o cartão na mão... É um pingo. O cartão de vacinas é o imposto de renda do Al Capone. Exatamente. Que ele caiu por causa de todos os grandes crimes cometidos, pelos grandes assassinatos. Não, ele caiu
porque fraudou o imposto de renda. E pode ser que esse aí passe para o lado de lá das grades, exatamente a partir da fraude no cartão de vacina. Vamos ver até quando. É curioso, né? Porque quando a gente fala de genocídio indígena, né? Tudo que aconteceu com os Yanomami há pouco tempo atrás e mortes por Covid, e aí você vê ele pego, né? Por fraude no cartão de vacina. É uma história difícil de acreditar, né, gente? Tem mais agora não tem mais essas artes? Essas são as duas artes que a gente preparou. Quero mudar de assunto aqui, porque é outro personagem desse lamentável momento da história do Brasil, né? É o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, né? Hoje, o Flávio Dino fez algumas referências veladas a ele. Disse Flávio Dino: eu fui juiz e nunca tive sentença anulada. No outro momento diz: fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público. Lembrando os conluios de Moro com os procuradores da Lava Jato, né? E foi falando disso. Só que não foi só o Dino. Bom, o Dino foi indiretamente lembrando, né, malfeitos do Moro. Mas ontem o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, esse pegou de jeito o Moro, lá de Maringá, né, e pegou duro numa entrevista à Roda Viva. Olha o que disse o ministro Gilmar Mendes. Eu achei estranho a revelação dessa suposta brincadeira feita lá parece que numa festa de São João ou coisa do tipo, exatamente no momento em que Moro está sendo acusado de venda de decisões por Tacla Duran. E todos os seus amigos lá no Paraná, inclusive aparentemente o sogro da sua filha, atuou no TRF para impedir esse depoimento do Tacla Duran. Então é estranho. E é muito fácil ele resolver essa questão. Porque o que Tacla Duran disse é que deu a ele, ou a Rosângela Moro, 5 milhões de dólares. Basta abrir a conta. Então, eu achei estranho isso. Quem tem problema de acusação de venda de decisões é o Sérgio Moro. Além do que, Sérgio Moro é uma pessoa que, como nós vimos, gosta muito de dinheiro. Não é? Ele inventou a Álvares Marçal no Brasil. Ela passou a administrar todas essas empresas que quebraram na Lava Jato. E depois ele arruma um emprego na Álvares Marçal. Essa gente também tinha inventado a questão da fundação, a tal Fundação Dallagnol, que pagaria palestras e coisa do tipo, com um fundo de 2,5 bi. João, isso seria maior, talvez ou igual, a Gulbenkian em Portugal. Seria a joia da coroa. E quase, Felipe sabe, que também inventaram um fundo em Brasília, na Operação Greenfield, com a assessoria do Joaquim Falcão. Iam fazer um fundo de... Essa gente gostava muito de dinheiro, como se vê. Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo. Inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim: nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? da Rússia soviética. Mas chamavam, o Moro tem o Código Penal dele próprio, que é o russo era o nome dele, não é? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo diziam: não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita. Depois vai parar, né, ministro de Bolsonaro, sonhando com o Supremo, onde está sentado o Gilmar Mendes, ele queria estar lá também, né? E cai em desgraça. O Gilmar Mendes deu essa cutucada aí no Moro, né, quando a jornalista Vera Magalhães perguntou a ele
sobre aquele vídeo do próprio Sérgio Moro. Não foi de graça, não. Que o Moro, numa festa junina, que não se sabe se é junina, porque o vídeo saiu em abril, mas tudo bem, sugeriu que o Gilmar vendia habeas corpus. Você viu que o ministro Gilmar Mendes não deixou barato não, né, gente? Diga aí, Chico. Não, e olhe, Chico, que o Gilmar Mendes, no começo da Lava Jato, ele é aliado do Sérgio Moro. Ele concorda, ele joga junto com as teses do Sérgio Moro. Ele é o juiz da Suprema Corte que impede que o Lula assuma uma possível vaga no ministério da Dilma, o que poderia conter o estrago político àquela altura. É o Gilmar Mendes, baseado em gravações, em um grampo telefônico ilegal, feito pelo Ministério Público e pelo Sérgio Moro. Mas, no primeiro momento, o Gilmar Mendes, ele acata, ele joga o jogo da Lava Jato. Depois, talvez descobrindo de como a turma de Curitiba pisava em cima da lei, ele faz uma avaliação e muda o procedimento dele. Mas o STF, essa mesma turma do Gilmar, no primeiro momento, dá muita colher de chá à Lava Jato, aceita eles pisarem em cima da lei, usarem os métodos os mais violentos possíveis, mas, graças a Deus, no segundo momento, conseguiram enxergar a barbárie jurídica que estava sendo cometida lá na capital do Paraná. Ainda bem que acordou, e agora é esse senhor lúcido que fala claramente: Sérgio Moro gosta de dinheiro. E isso ele está se referindo muito diretamente à grana recebida pelo escritório no qual a Rosângela Moro era sócia. Eles não receberam os 5 milhões. Os 5 milhões foi o prometido pelo Tacla Duran, na negociação com o Tacla Duran. O Tacla Duran só pagou 600 mil. Então, esse cheque, os 600 mil, uma simples quebra de sigilo bancário, é possível você alcançar e saber se esse dinheiro foi parar na conta do sócio da Rosângela Moro. Ela era desse escritório que teria recebido essa grana. É muito simples. Quebra-se esse sigilo, alcança esse dinheiro e prova, assim, acaba definitivamente com essa ideia de que Sérgio Moro prestou algum serviço para o país na sua vida. Aliás, o advogado Tacla Duran está prestando depoimento neste momento em Curitiba. E você vai ver os detalhes logo mais com o jornalista Chico Alves aqui no ICL segunda edição. Vai lá. Sabe por quê? Vale a pena ressaltar, né, Chico? Duas coisas que eu quero pontuar muito forte nessa análise. 613 mil dólares, tá? Esse depósito. Então, isso mais 3 milhões de reais. É uma fortuna. Dólares. 5 milhões de dólares e já tinha feito o pagamento de 613 mil dólares. Então, mais de 3 milhões. Tem duas coisas que eu quero ressaltar aqui. A primeira, a meu ver, porque o que o Gilmar coloca aí é perfeito. A gente sabe muito bem por que o Tacla Duran assusta tanto. Porque ele traz as provas efetivas de como é que a Lava Jato operava, dos métodos da Lava Jato. Você tem uma situação análoga, por exemplo, que foi a aquisição da General Electric comprando o setor de caldeiras na Alstom, na França. Isso demonstra exatamente os mesmos métodos quando o Departamento de Estado estadunidense, de muitas maneiras, retém, o termo correto seria sequestra, tá? Um executivo da Alstom, um alto executivo, que chama Frederic Pierucci. E, de muitas maneiras, para resumir, considerando o tempo que eu tenho aqui para fazer essa análise, utiliza a detenção do Frederic Pierucci para exigir que o Patrick Kron, que era o CEO da Alstom, vendesse o setor de caldeiras da Alstom para a General Electric, porque isso atenderia os interesses desse gigante do capitalismo americano, que é a GE, e também tiraria, Chico, a capacidade da França de estruturar a sua própria planta nuclear, porque a França precisava desse setor de caldeiras da Alstom. E os métodos da Lava Jato são absolutamente similares, é a mesma escola.
Tá? É a mesma escola de oferecer delação premiada, de combinar, estabelecer conluio entre o Ministério Público Federal e o juiz, que no caso era o Sérgio Moro, juiz de primeira instância. Então tem tudo isso, o Tacla Duran está demonstrando isso com muita propriedade. E por fim, só para acrescentar algo que eu acho pertinente, quando a gente utiliza o termo República de Curitiba, isso é muito ruim, Chico. Muito ruim, porque república pressupõe a legitimidade da coisa pública. Etimologicamente, res pública é a coisa pública. A forma como Curitiba opera não tem nada de coisa pública, não tem nada de legítimo. Agora, é bom lembrar também que não é Curitiba, né? É essa 13ª vara. Isso. É o Ministério Público que agiu assim. E que não age de forma republicana. Então não cabe utilizar esse termo, a República de Curitiba, porque isso transmite a falsa impressão de que eles teriam métodos republicanos no sentido de superar a corrupção dos homens maus, que seriam os políticos. Por trás disso está o dinheiro, né? Gugas, Gilmar Mendes diz que Moro é chegada na grana, no dinheiro. Você acha que é isso mesmo? De onde é que vem essa rixa do Gilmar com o Moro, hein? É porque o Gilmar foi enganado. Olha, o Gilmar, ele tem esse momento que o Chico relembrou, né, em que a princípio ele estava ali do lado do lavajatismo, ele até se convenceu com algumas das supostas provas apresentadas pelo Moro, só que depois com a Vaza Jato, ele retificou, ele disse que estava sendo enganado pelo Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro, nessa questão do Lula virar ministro, que ele teria gravado ilegalmente a Dilma e pegou o Lula conversando, ele fez um corte malicioso. Ele tem vários momentos, depois a Vaza Jato mostra que ele tem vários momentos do Lula conversando e dizendo que não queria virar ministro, que não interessava virar ministro, e tem um único momento em que ele corta que passa essa sugestão de que o Lula poderia querer virar ministro para usar em benefício próprio e não responder na justiça e ter foro privilegiado. Ele fez um recorte malicioso, Moro. A Vaza Jato mostrou outros momentos que iam contra isso que ele tinha mostrado e ele não tinha deixado vazar. Então, com a Vaza Jato, o Mendes, ele realmente passa a se colocar contra o Sérgio Moro publicamente, de uma maneira muito ferrenha. E a própria Lava Jato, em alguns momentos, tenta levantar uma narrativa, só que eles não se aprofundam, de que tinham ministros do STF que também eram comprados, assim como políticos, e estavam querendo desembocar para o lado do Moro. Teve um pouco disso na Lava Jato. Então isso tudo criou essa rixa. E o Mendes, o Gilmar Mendes, ele falou uma verdade. Está escancarado a predileção, o interesse dessa turma lavajatista pelo dinheiro. E o Sérgio Moro, que foi quem ele recortou, porque não é só o Sérgio Moro, que é um dos filhos de Januário, ele de fato tem muitas histórias mostrando como ele é ambicioso, né? Tem a história da Álvares e Marcel, esse escritório que ele atuou e que ele ganhou mais de 2 milhões, né, de dólares, e esse escritório recebeu de empresas lavajatistas que foram quebradas pela Operação Lava Jato mais de 40 milhões. Eles receberam 40 milhões e o Moro foi contratado por eles. É claro que é um conflito de interesse que demonstra o apreço do Moro por dinheiro. Tem aquela história também, quando ele era juiz ainda, de que ele tinha, além de ter um apartamento muito grande e perto do local de onde ele trabalhava, a 3 quilômetros do tribunal onde ele trabalhava, mesmo assim ele recebia auxílio moradia, o Sérgio Moro, o que não era ilegal, mas era imoral e mostra a ambição dele. Ele também deixou uma dívida no Podemos, só com produtora de vídeo ele deixou uma dívida no Podemos, que ele ficou ali, um partido que ele ficou por meses apenas, ele deixou uma dívida de 2 milhões de reais, claro, pago pelo fundo eleitoral, pago por nós, no fim das contas. Mas o Moro tem, sim, e é claro, a história também do fundo que eles queriam criar, com o Dallagnol à frente, para gerir 2,5 bilhões que seriam recuperados pela Lava Jato. Então é claro que o Sérgio Moro é muito ambicioso e o Gilmar acertou nessa.
Queria ouvir um pouco de vocês, porque teve uma fala que me chamou a atenção, ele dizer que Curitiba foi o germen do fascismo, né? E hoje ele retificou no Twitter, ele disse que foi o germen, a Lava Jato, na verdade, é que foi o germen do fascismo. Eu queria ouvir de vocês uma análise sobre essa fala específica que me chamou bastante atenção. Eu acho bastante mais. Chico, quer começar? Que eu já falei. Vai você, querido. E é na Lava Jato, é a Lava Jato que prepara o terreno pro Bolsonaro, né? Não haveria possibilidade eleitoral do Bolsonaro vindo ali do baixo clero da Câmara, depois de 30 anos como parlamentar, ali, não haveria potência eleitoral no Bolsonaro se não fosse essa preparação de terreno. Ela passou o arado, deixou o terreno perfeito para o discurso do Bolsonaro, o discurso udenista, o discurso contra toda a política nacional, o discurso antissistema. Essa fala bolsonarista, ela só é possível porque o Moro antes prende todo mundo cometendo as maiores ilegalidades da face da terra. Como se não bastasse, vira ministro da Justiça, como o Chico lembrou, ministro da Justiça do Bolsonaro. Então, essa combinação foi perfeita. Ela pavimentou o terreno para a entrada do Bolsonaro. Acho que é aí que está o germe do fascismo. Quando você desacredita a política, quando você desacredita qualquer ideia democrática, você limpa a área para entrar o fascismo entrar pesado com os 2 pés na porta do país. Bom, tirou o Lula da campanha. Isso. O próprio Supremo autorizando condenação em segunda instância. Depois, o próprio ministro Gilmar Mendes, ontem, no Roda Viva, fez um pequeno meia-culpa, admitindo que tinha sido enganado, né, quando aceitou, né, que essas coisas acontecessem. E depois ele viu que era como diz os pais, uma trampa. Uma trampa. Diga, César. Olha, realmente o Gilmar Mendes brilhou ontem no Roda Viva, mas o assunto ainda quente foi, né, a participação do ministro Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública do Senado. E olha só, Flávio Bolsonaro, senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma pergunta ao ministro Flávio Dino sobre a segurança dos policiais. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta a conversar. Nos últimos 5 anos, foram assassinados 121 policiais em serviço. Quem era o presidente da República nos últimos 5 anos? Não, presidente. Então, nós não podemos responder pelos dados estatísticos dos últimos 5 anos. Porque nos últimos 5 anos, desses últimos 5 anos, nós exercemos o governo em 4 meses. E aí, Guga? Era teu Você pai, tem um rapaz. Papai. Foi muito engraçado. Não dá, gente. Para de servir de escada pro Flávio Dino. Assim ele vai virar presidente muito mais rapidamente do que ele tinha planejado, galera. Tá fácil demais. E quem teve um governo nos últimos 5 anos que incentivou o conflito entre a polícia e supostos bandidos, quem faz apologia para que policial entre trocando tiro e no fim das contas acabe se arriscando mais, porque apesar de matar mais, a polícia também morre mais em confronto, é a família de Jair Bolsonaro. Quem criou esse ambiente de policial justiceiro que acaba levando, repito, a mais mortes também de policiais, é a família Jair Bolsonaro, é o Jair Bolsonaro. Então, quer se queixar desse dado em específico, é só ligar, pega o celular e liga pro papai. Papai ajuda a responder essa pergunta, né, Chico Sá? Liga pro papai, chama o papai na linha. Se bem, Guga, que ele tá sem celular, né? Mas tem outros? Você acha que Eu acho que vai ligar no telefone fixo, né? Talvez seja no fixo. Não, mas olha, levaram o celular do homem. O celular que levaram não tinha nem senha. Aí tem muita gente na dúvida. Será que ele pegou o celular mais vagabundo, aquele que ele não usa e deu, e tá com outro guardado? Mas é o Bolsonaro. O Bolsonaro é tosco bastante para não ter senha no celular. Então,
pode ser que seja o celular de fato dele, que tenha sido apreendido. Veremos se terá algo lá. Ele está tranquilão, estão dizendo que ele está tranquilão, porque não teria nada ali, já que ele tem mania de perseguição e apaga tudo de imediato. Essa é a fama do Bolsonaro. O que ele recebe, ele já apaga. Então, por isso, ele não estaria muito preocupado, porém, veremos onde dará essa história. Sem celular, pelo jeito, pode ser que ele esteja assim, sem celular. Mas o Flavinho dá um jeito de falar com o papai dele. E olha só, e foi com a ajuda de um senador apoiador de Bolsonaro que o ministro Flávio Dino derrubou a teoria negacionista de que a Terra é plana. Veja isso. O senador Marcos Pontes, inclusive, foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e disse: senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda? Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele virou para mim e disse: Flávio, é redonda, eu vi. Então, nós temos esse diálogo e eu espero que isso seja difundido, esta verdade, por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes. Eu espero ter tirado sua dúvida. Tirou. Na verdade, eu nunca tive a dúvida, eu só queria uma voz autorizada sobre isso. Mas o senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Eita, Chiqueiro. Demais, né? Olha, é um passeio, é um passeio. Flávio Dino vai depor. Então você liga a televisão de ter o depoimento, pega o saco de pipoca e você não sabe. Se uma hora é uma coisa genial, outra hora é uma comédia. Né? Eu postei hoje no meu Instagram, churrasquinho do Flávio Dino. Churrasquinho. Assando. A Terra é redonda, né, César Calejão? Gente, a Terra é redonda. É, exato. Tem todos esses bailes aí que o Flávio Dino está dando nesses senadores e, como eu disse anteriormente, na medida em que você tem um interlocutor que utiliza dados do governo do próprio pai, que é o governo antecessor, para criticar o teu governo, que é o governo da situação no momento, não está lá tão difícil de bater nessa gente. Eles são absolutamente limítrofes. Ele está se apresentando de forma a trazer dados do governo anterior, citando os últimos 5 anos, e você vê o Flávio Dino simplesmente dizendo: não, meu caro, veja, esses dados são do governo anterior, então me parece pouco pertinente que você os utilize para criticar a atual gestão. Nós estamos no governo federal faz 4 meses. Não faz o menor sentido. Você vê, por exemplo, o astronauta, senador, dizendo aí, caindo, e aí sim tem um toque de finesse do Flávio Dino, quando ele diz que, bom, não, a despeito do senhor saber isso, não diga isso muito alto, porque da sua escola é capaz que o senhor será confundido com algum tipo de comunista por acreditar que a Terra não é plana, por acreditar que vacina não dá AIDS e por não acreditar em todo tipo de impropério que é propalado pelos bolsonaristas. É uma atuação brilhante do Dino. Pois é. Seria interessante também que, além de explicar que a Terra é redonda, né, que o senador astronauta, Marcos Pontes e outros, né, começasse a explicar também que golpe é golpe. E aquilo que estavam fazendo era tentativa de golpe. Para falar sobre esse e outros assuntos, está conosco o senador pelo PSDB de Sergipe, Alessandro Vieira. Né? Antes, deixa eu só me despedir do Guga Noblar. Eles não vão ficar agora. Eu estou me acostumando. Guga, até amanhã aqui no ICL, segunda edição. Boa noite. Obrigada. Tamo junto. Boa noite, Guga. Isso, obrigado demais. Agora sim, Chico. Chico vai continuar aqui com a gente por enquanto. Senador Alessandro Vieira, muito boa noite. PSDB de Sergipe, senhor autor da pele das fake news. Aliás, essa história de que a Terra é redonda, é plana, né? Já é uma fake news, para muita gente ainda não é. Né? E hoje foi um dia de mais uma plataforma digital atacar o projeto. Foi o caso do Telegram, né? Que hoje mandou um aviso vergonhoso, uma mensagem dizendo que esse projeto de lei regula as redes sociais de censura. Né? E foi divulgada pelo próprio Telegram. Olha o texto aí, nós temos o texto? Vamos ver o texto do Telegram. Olá.
Tá aí. O Brasil está prestes a aprovar uma lei que irá acabar com a liberdade de expressão. E aí começa o texto, né? O PL das fake news dá ao governo poderes de censura sem supervisão judicial prévia. Acione o seu deputado, né? Fale com o seu deputado aqui, e aí já tem um link direto para você escrever, ou nas redes sociais hoje mesmo. Praticamente um pedido de urgência, né, senador, do Telegram? Primeiro, boa noite, um prazer estar falando boa com noite. vocês. Não surpreende, né? As plataformas se recusam a respeitar a legislação brasileira, essa mensagem ela é falsa de cabo a rabo, o conteúdo dela é falso de cabo a rabo, desinforma e mostra a urgência que você tem de regulamentar, e é muito interessante, acaba nos ajudando no debate, que ela mostra o quanto esse tipo de serviço, que é o chamado serviço de mensageria, hoje, na verdade, é apenas mais uma rede social. É importante a diferença porque serviços de mensageria serviriam para a troca de mensagem individual e, por conta dessa natureza, teriam uma proteção maior, até a criptografia de conteúdo. Esse tipo de postura mostra que não, são redes sociais que claramente tentam usar brechas da tecnologia e da legislação para cometer crimes ou facilitar o cometimento de crimes. Tenho absoluta certeza que vai ocorrer novamente sanção por parte do Poder Judiciário, mais do que justificada nesse caso, porque é abusivo, dá aparência de conteúdo verdadeiro transmitido para as pessoas sem consentimento delas, sem pedido delas. É uma coisa muito perigosa. Vai lá, César. Senador, obrigado por aceitar o convite do segunda edição. É um prazer falar com o senhor. Agora, parece que existe um movimento muito enfático dessas big techs se alinhando com a proposta da extrema-direita nacional. Parece que essas mensagens, a meu ver pelo menos, elas são inequívocas. Elas estão dizendo que o governo, ao tentar, de alguma forma, regulamentar um serviço que vem se provando bastante complexo, para dizer o mínimo, e por vezes deletério para o tecido social brasileiro, estaria incorrendo em algum tipo de prática de censura, esse tipo de coisa. E agora o Telegram se soma a outras redes sociais que já se articularam dessa maneira de uma forma muito aberta. Como é que o senhor entende que o governo federal e os parlamentares devem endereçar essa situação à vista do que as big techs têm feito junto à população brasileira? Veja, acho que primeiro é importante a gente entender que ferramentas de desinformação não são de esquerda ou de direita, elas são literalmente ferramentas que quem tiver recurso para pagar vai poder utilizar. Então, o que hoje acontece nessa etapa do processo legislativo é uma mobilização muito grande e coincide com a mobilização que é feita pela extrema-direita, né, por grupos que estão habituados ao uso das ferramentas de desinformação. Mas, no meu ver, isso é circunstancial. As empresas estão defendendo o seu modelo de negócio. O modelo de negócio hoje garante que você tenha engajamento, que você tenha lucros astronômicos, sem ter nenhum tipo de responsabilidade com o conteúdo que você transmite. E é preciso superar esse momento. O mundo inteiro está legislando no sentido de dar para as plataformas essa responsabilidade. Porque elas hoje, de certa forma, já fazem moderação de conteúdo, já fazem uma série de restrições, mas apenas de acordo com seus interesses próprios, sem nenhuma transparência, sem nenhum direito de proteção para o próprio usuário. Então, é um processo difícil, eu estou nessa já tem 3 anos, sei bem o que é apanhar de radicais ideológicos, ao mesmo tempo apanhando das big techs. Mas a importância do projeto justifica o esforço. Senador, só quero lembrar aqui, hoje o deputado Tarcísio Mota, né, postou no Twitter, o Telegram, um aplicativo que se tornou famoso por não cumprir decisões judiciais e permitir que os criminosos do ISIS, lá os radicais, né, muçulmanos, se organizassem usando esta plataforma, através dele. A empresa decidiu agora enviar aos seus usuários brasileiros esse texto vergonhoso que a gente viu aqui, dizendo que para os direitos humanos fundamentais, o projeto de lei é das legislações mais perigosas já consideradas no Brasil. E o Telegram parece que não tem nem representante formal no Brasil, né? O senhor falou essas big techs que estimulam no Brasil
a extrema-direita ou fascismo são fascistoides, mas é no mundo inteiro que eles agem assim. Como é que pega esse pessoal no Brasil? O primeiro passo é legislar, para que você tenha parâmetros concretos para julgamento, para apreciação. O que esse projeto traz? Vamos falar primeiro do projeto que nasce no Senado. Ele traz a restrição a contas falsas, ao uso de redes de robôs não identificadas, à publicidade não identificada. Essas três coisas são as grandes ferramentas para viralizar qualquer conteúdo artificialmente. Você cria uma onda artificial e depois ela se torna orgânica. Se eu consigo combater esses pontos, eu reduzo bastante o problema. Ao longo do processo legislativo, depois da aprovação do Senado, você teve a agregação de uma série de outras coisas, que são todas elas, até onde eu conheço, importantes e meritórias. Remuneração do trabalho jornalístico, a questão de direitos autorais, mais um passo, um avanço no tocante à transparência, os relatórios de transparência, a transparência do algoritmo, o dever de cuidado, tudo isso seguindo a modernização da legislação ao redor do mundo. Então, a União Europeia aprovou legislação nesse sentido. Os Estados Unidos está discutindo muito isso através da sua Suprema Corte. Então, a gente tem que fazer esse enfrentamento literalmente, explicando pessoa por pessoa aquilo que é verdade. E a cobrança que eu tenho feito nesses 3 anos, a cada crítica que a gente recebe, e elas são aos milhares e diárias, é a perguntar primeiro, você leu o texto? Qual é o problema no texto que você aponta? Então, uma mensagem como essa absurda do Telegram. Qual é o inciso, qual é o artigo que dá para o governo esse poder de censura prévia? Se você pegar o texto, você vai ver que nenhum artigo faz isso. É uma mentira. Como já foi há 15 dias atrás a mentira de que estaria proibida a leitura da Bíblia. Pelo amor de Deus, né? É um grau de responsabilidade que eu até consigo entender o banditismo dessas plataformas, porque elas ganham dinheiro com isso. Mas o cara que faz isso de graça, só porque ele gosta da desinformação, só porque ele quer ver esse discurso circulando, acho que ele ainda é mais temerário que as plataformas, né? E a gente viu muito político em mandato fazendo esse discursinho canalha. É fake news pura. Né, só uma última notícia sobre esse tema é que o Ministério Público Federal de São Paulo pediu explicações ao Telegram, chamou a estratégia de jogo sujo e a rede social tem até 10 dias para apresentar informações ao órgão. Chico Pinheiro. Vamos ficar de olho. E lembrando também que o Judiciário está de olho nessas falcatruas de redes como Telegram e Google, que divulgam fake news e tentam manipular politicamente para a extrema-direita os brasileiros. Mas, senador, o senhor foi um dos mais combativos participantes na CPI da Covid, a gente se lembra disso. Que experiências isso traz para essa CPMI do golpe do dia 8 de janeiro? Bom, o grande diferencial para uma CPI ou CPMI funcionar é a composição. A gente tem que ter uma composição de pessoas com equilíbrio e o estabelecimento de um plano de trabalho sério. E uma mão firme da presidência da comissão para que isso seja seguido. Porque o risco é muito grande, ainda mais com a CPI mista, de você cair apenas naquele jogo de memes, de provocação, de frase de efeito. E isso vai ser muito ruim para o Brasil. Eu sou um defensor da CPI, mais intenção de lacrar, desde o ano passado. Parece que a intenção desse pessoal... Hoje a gente teve... Eu vi vocês comentando a audiência com o Dino aqui na Comissão de Segurança Pública. E o Dino, ele conseguiu fazer uma coisa interessante, ele aprendeu a dinâmica das redes. E aí ele supera nas redes os seus adversários porque ele entendeu as ferramentas, são as frases curtas, engraçadas ou impactantes, o uso de imagens da cultura pop. Então hoje ele falou dos Vingadores aqui na Comissão do Senado. Ele disse que se o senador é da SWAT, ele é dos Vingadores. Acho que não é caso nenhum do outro, né? Acho que nenhum dos dois é nem herói de quadrinhos, nem membro de força policial. Nunca foi. Mas é um método. E esse método tem uma série de problemas, de limitações, né? Porque o conteúdo final acaba ficando de lado. Numa CPI, com tanta gente buscando o holofote, é um perigo enorme. Eu estou vendo a figurinha do meme aí dele, fantasiado, imagino eu, de Capitão América. Senador, eu queria saber uma coisa. Essa CPMI, que muita gente até pensa que o melhor fosse, tanto do lado do governo como da oposição. Tem gente achando que o melhor fosse não fazer essa CPMI agora. Mas essa CPMI vai convidar para a arena do debate político todos esses personagens que estão depondo na Polícia Federal.
né? Todas essas figuras. A CPMI não pode ajudar na medida em que expõe esses caras ao debate com todos os parlamentares e com isso eles podem cair em contradição, eles vão ter que afinar o discurso, porque imagina, se contar uma coisa lá na Polícia Federal, o seu Mauro Cid, ou seja lá quem for, chega aí, ou Alessandro Vieira, chega aí, Alessandro, desculpa, chegam e contam outra coisa, complica a situação deles. Essa CPMI não pode ser um espaço de clarear, de tornar mais nítida a verdade e mostrar quem está mentindo? Eu sou um defensor da CPI, da CPMI, quase que como regra. Eu acho que se você tem os requisitos atendidos, tem que ter. Só que é preciso ter a consciência de que nós temos um risco muito grande de não dar em nada. A gente teve a CPMI das fake news, quer dizer, importantíssima. Teve acesso a documentos, a dados importantíssimos. E não avançou, porque num dado momento o tumulto era tão grande, o caos nas audiências era tão grande que simplesmente desapareceu. Se eu não estiver enganado, ela foi encerrada sem relatório. E isso é muito ruim. Eu defendo a CPMI, dentro daquilo que eu puder fazer, eu vou estar trabalhando para que ela seja séria e que tenha qualidade nos questionamentos, na solicitação de provas. É uma CPI que tem uma característica muito interessante, porque ela é paralela a investigações sérias que estão em andamento. Então, só o fato de você poder requisitar documentos e trazer para a arena pública, para a arena política, eu vejo como muito positivo, porque o Brasil enfrentou uma tentativa de golpe de Estado. Eu não posso tratar uma tentativa de golpe de Estado com piadinha, com meme, com estratégias de lacração. Eu tenho que tratar com isso com o máximo de seriedade, porque as pessoas precisam compreender a gravidade. Até hoje você tem talvez uma grande parcela, ou talvez uma maioria de brasileiros, que acha que não é crime para a porta do quartel pedir golpe. E realmente, genuinamente acham isso. Eu preciso que esse cidadão receba um volume de informação tamanho que ele consiga entender. Pô, eu não posso fazer isso. Eu posso discordar do resultado da eleição, eu posso não gostar do eleito, mas eu não posso pedir para o Exército dar golpe de Estado. Se eu fizer isso, eu estou cometendo um crime, está previsto na legislação, e você vai ter a punição, a sanção adequada. Então, acho que a CPI tem um papel importante, acho que ela tem condições de funcionar bem, mas vai ser um jogo arriscado a cada sessão. É crime, senador, previsto, né, o senhor disse, na lei, artigo 359, letra M do Código Penal, é crime tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. A pena é reclusão de 4 a 12 anos, além da pena correspondente à violência. Quer dizer, é crime está previsto na lei, né? Quer deixar aquele pessoal fazendo aquela arruaça na porta dos quartéis, aquilo já era crime. Só que estava difícil. Sim, e teve uma tolerância de muita gente. Tem muita gente. Já vou passar para o Chico Sá. Senador, só queria confirmar com o senhor, a CPMI sai ou não sai? Em caso positivo, se o senhor já tem alguns nomes confirmados para contar para a gente. Sai sim. Já tem, as indicações estão em andamento. Eu acredito que o PSDB deve indicar o nome do senador Isalci Lucas, que é do Distrito Federal e pediu essa oportunidade. Ele não participou da CPI anterior. Salvo engano, o PT indicou Fabiano Contarato e Rogério Carvalho. Enfim, os partidos estão fazendo suas indicações. Não vejo como, nos próximos 15 dias, a gente não ter essa CPI em andamento. E é muito importante para o Brasil a transparência, a visibilidade, a oportunidade de ver essas figuras ao vivo, mas sempre, e aí é um pouco a minha pegada técnica, o cidadão tem que saber que, convocado, vamos dizer, vamos convocar o Anderson Torres ou o Mauro Cid, ele pode tranquilamente sentar naquela cadeira e se recusar a responder qualquer pergunta. É um direito dele. Eu não posso negar esse direito a ele. Chico Sá ou César Castejon, alguma questão aí para o senador Alessandro Vieira? Senador, boa noite. É bom tê-lo aqui conosco mais uma vez, muito obrigado. Eu queria voltar a fita um pouquinho para as fake news. O senhor ainda tem esperança que a gente possa aprovar no Congresso essa lei, esse projeto de lei, ou o Supremo vai ter que resolver essa parada mais uma vez? Porque o Supremo tem mostrado uma preocupação, né? Muito grande também. O Supremo já marcou o julgamento, ele acabou de anunciar o julgamento agora para o dia 17. Então, você vai ter a repetição de um filme que a gente já viu aqui. O Congresso se omite, ou retarda o seu trabalho,
e o Supremo vai e se manifesta, e ele tem a obrigação de se manifestar. Isso não é ativismo judicial. Não é o juiz voluntariamente inventando alguma coisa. Ele foi demandado, no caso específico, foi demandado contra o artigo 19 do Marco Civil, e vai acabar se posicionando. E eu tenho convicção de que ele vai ou derrubar o artigo 19 ou vai mitigar o artigo 19. É muito pior para o usuário e para as plataformas você ter isso saindo da justiça. Porque na justiça você não tem esse tempo de oitiva, de construção de acordos, de mitigação. Lá vai vir uma cacetada. E depois o cara vai ficar sentado aí no meio-fio chorando e reclamando do Xandão. O Brasil tem normas e nenhum fato está afastado da apreciação do judiciário. Então, se a gente não legislar, o Supremo vai decidir, e eu tenho convicção de que a decisão virá fortemente no sentido de proteção do usuário e derrubada do artigo 19. Calejão, deixa a última pergunta para você. Senador, o senhor colocou aí com muita propriedade a questão, por exemplo, como o ministro da Justiça vem se conduzindo, principalmente no que diz respeito a utilizar um certo nível de deboche. E o senhor disse na vossa fala que existe uma certa parcela da população que ainda está radicalizada e que precisa entender que o Brasil tem regras e que não necessariamente essa é a melhor forma de comunicar essa parcela da população. No vosso entendimento, considerando a atuação na CPMI, qual é o método mais eficaz para chegar até essas pessoas e fazê-las entender que existem regras, que a Terra não é plana, que vacina não dá AIDS, enfim, todo esse nível de fanatização e de negação da própria realidade material, não só nas ciências sociais, mas nas ciências médicas, por exemplo, a gente viu isso de uma maneira muito enfática durante a própria pandemia. O que o senhor acredita ser o método mais eficiente para comunicar essa parcela da população que ainda está afeita ao bolsonarismo? Eu acredito muito na transparência e na objetividade. Então, você tem que dar informação para as pessoas em quantidade, em velocidade compatível com o momento que nós vivemos. Então, vocês comentaram agora há instantes, o Ministério Público Federal pediu informações no prazo de 10 dias. 10 dias, a fake news do Telegram já rodou o mundo 1.500 vezes. E as explicações daqui a 10 dias não vão ter efeito nenhum. Então, entender essa velocidade de comunicação é importante. Legislar e ter ações de gestão que concretamente ataquem os problemas. Então, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro uma tentativa de golpe, cujas ações materiais foram concretizadas por erros de coordenação, por omissões deliberadas em todas as esferas de poder. Isso precisa ser esclarecido para que se corrija. Eu não posso, e hoje perguntei isso diretamente ao ministro Dino, eu não posso ficar sujeito a uma divergência de entendimento político entre o governo do DF e o governo federal. E aí o governo do DF tem uma manifestação notória, os informes apontavam, e ele retira a cavalaria, ele retira o choque, ele coloca recruta e policiamento de trânsito e deixa as coisas acontecerem. Ninguém aqui é criança. Então, assim, coisas sérias, concretas. A forma que o Dino tem utilizado é uma forma inteligente. E hoje foi reconhecida pelo líder da oposição, né? O Rogério Marinho fez questão de ser muito digno em dizer, olha, eu não tenho o que criticar na sua forma de responder, porque é um direito seu de responder, e quem pergunta, muitas vezes agressivamente, está sujeito a levar uma resposta atravessada. Isso aí é do jogo político normal, não vejo nenhum erro nesse aspecto. Mas eu não posso ficar só nisso. No conforto do elogio, o memezinho engraçado, ele de super-herói e tal, legal, mas o que ele está fazendo agora para resolver esse problema? Porque essas pessoas estão ali esperando o próximo gatilho para uma incitação à violência, para uma incitação à quebra-quebra. E aí como é que vai acontecer? A gente vai ter que esperar o Ibanez fazer alguma coisa de novo? O Ibanez vai atender o telefone dessa vez? Porque da outra vez ele passou o dia sem atender o telefone. A gente tem que ter mecanismos estruturados, sérios, organizados. A gente tem que legislar para reduzir a desinformação, para criar mecanismos que as pessoas possam novamente confiar na ciência, nas grandes fontes. Hoje você recebe um estudo de uma grande faculdade, uma grande universidade, diz, não sei, saiu em que TV? Isso aí quem foi o deputado que postou? Acredito nisso ou não? A gente tem que sair dessa coisa meio que de mito das cavernas e entrar para o mundo real, né? Muito obrigado, senador Alessandro Vieira, pela sua participação aqui no ICL Notícias N2. Muito obrigado, a gente espera poder contar com o senhor com outros. Obrigado, senador.
Boa noite, obrigada. Até a próxima. Boa noite. Vamos chamar agora mais um Chico, né? Já tem 2 aqui, como se não bastasse. É agora, hein? Mais um Chico. Se a gente passar no teste agora com 3 Chicos, Chico Alves, estamos bem. aqui. Olha que beleza. Boa noite. É o equinócio noite. de Chicos aqui, hein? Equinócio de Chicos. Chico bem? Chico que não acaba Boa noite, mais, querido. né? Boa noite, Roberta, Chicos, Chico Pinheiro, Chico Sá e César, tudo bem? Boa noite, querido. Boa noite, Chico Alves. Olha, Chico, o Tacla Duran, né, advogado, trabalhou para o Odebrecht, acusou o Moro de corrupção lá na Lava Jato, e hoje ele prestou de novo depoimento ao juiz Eduardo Apio, na 13ª Vara Federal de Curitiba. Foi por videoconferência, né? E informações que vieram da CNN relatam que Duran diz que foi procurado por uma pessoa que atuou como cabo eleitoral da campanha do senador Moro. Olha, Tacla Duran, foi procurado por um cara que falou: eu trabalhei na campanha do Moro, e por um advogado ligado a Rosângela Moro, deputada, né, mulher de Sérgio Moro, que teria oferecido um acordo de delação premiada durante as investigações. E o Tacla Duran diz também ter mensagens que trocou com esse advogado, além de documentos que comprovariam a sua acusação. Tem muita coisa para sair dessa cartola de Tacla Duran, né? Ou você acha que já acabou isso aí? Não. Esse aí, na verdade, é o Zucoloto, né? É a história que ele já vem contando há algum tempo, né? De que a depoimento que ele vem prestando, repetindo, né? Há algum tempo, de que ele foi vítima de uma extorsão, né? Ele conta que o Zucoloto queria vender a ele a possibilidade dele fazer uma delação premiada e sair livre. Ele pagou uma parte, é o que ele diz, né, do dinheiro que foi cobrado a ele para isso, e não pagou o restante, foi embora do Brasil e está lá até hoje e está tentando voltar para fazer o depoimento presencial, mas não consegue. Chico, só para explicar para as pessoas, situa o Zucoloto, porque muita gente que é muito nome de rolo. É muito nome, né? É muito nome. O Zucoloto é um advogado próximo ali também de Rosângela Moro, né? Ligado ao escritório. Ligado ao escritório de Rosângela Moro. Esse caso realmente, você tem toda a razão, são muitos nomes que ele vem ligados, com ligação ao escritório de Rosângela Moro, mais ainda, que até o desembargador que tratava do caso no TRF4 era ligado, o filho é ligado a esse escritório. Então o Zucoloto é um personagem ligado a Rosângela Moro e ligado também a Sérgio Moro. E esse foi um intermediário dessa proposta de uma venda de delação em que ele está com a durância livre. Mas no depoimento de hoje aparece um outro nome, viu? Diria a minha avó, e o Edu Moreira também repete essa expressão: cada enxadada uma minhoca, né? E o Tacla Duran, quando vai fazer o depoimento, pode acreditar que vai sair minhoca, porque hoje um novo nome, ele apontou a metralhadora dele para um outro nome, metralhadora virtual. Nesse tempo que a gente a gente tem que falar isso. O Carlos Fernando, ele fez acusações dessa vez, eu ainda estou em apuração, sei que o nome do Carlos Fernando, para quem não lembra, é um dos mais experientes procuradores que atuava naquela força-tarefa de Curitiba. O Deltan Dallagnol aparece muito e tal, aparecia muito, mas quem era considerado o cérebro daquela força-tarefa mesmo era o Carlos Fernando, que junto com o Januário, que era um outro procurador mais antigo, eram os cabeças daquilo ali. E então o Tacla Duran hoje faz acusações, que eu estou ainda apurando em detalhes o que seria, ao Carlos Fernando. O negócio foi tão pesado que o juiz Eduardo Apio, há poucos momentos atrás, encaminhou as informações para Departamento, para a Superintendência de Polícia Federal do Paraná, para que apure as denúncias de Tacla Duran. Então, em breve, em pouco tempo, a gente vai ter novidades pesadas, mais novidades pesadas vindo aí
submundo da Lava Jato, né? É isso, né, Chico Sá? A gente tem falado aqui no ICL segunda edição, né, que o Tacla Duran precisa ser ouvido, né? Se não for presencialmente, pelo menos em videoconferência, mas ele precisa ser ouvido. Perfeito, Rô. É um depoimento que o país aguarda há muito tempo. Ele é um personagem que o Gilmar cita ele hoje. Então não é mais aquele personagem que é sobre o qual pesava desconfiança por ter feito negociatas naquele período e tal. Hoje é um personagem que o Gilmar cita, um personagem necessário, tem muito o que dizer. Então, foi um péssimo dia para o ex-juiz Sérgio Moro, né? Além da traulitada que ele levou do Flávio Dino, recebe essa notícia ao cair no começo da noite, né? E eu acho que quando o Tacla Duran cita já outro procurador, já o Luiz Fernando, é porque temos muita coisa, acho que o Xará Chico Alves tem muito o que apurar aí, vem muita coisa dessa capivara, viu, Chico? Carlos Fernando, né? Carlos Fernando, o procurador. Carlos Fernando. São aqueles filhos de Januário. Filho de Januário, exato. É uma ruma de procuradores ali, como se diz no Nordeste, né, Xará? Diga, Chico Alves. Isso, e o vídeo está aqui na minha frente, eu vou ver daqui a pouco, só há pouco tempo que eu consegui botar a mão nesse vídeo, vou ver qual é o teor do depoimento do Tacla Duran, mas o que eu já sei de saída é isso, que envolve o Carlos Fernando, que a gravidade é tanta que o juiz Eduardo Afro encaminhou as informações do Tacla Duran para a Superintendência da Polícia Federal do Paraná. Então, cada depoimento do Tacla Duran, já que eles não querem que ele venha presencialmente, a burocracia, que os obstáculos burocráticos que colocaram para que Tacla Duran não venha ao Brasil estão fazendo efeito, ele não consegue se desvencilhar disso, mas mesmo de lá, mesmo por videoconferência, ele está conseguindo botar fogo no parquinho da Lava Jato. Brilhante a tua análise. Chico, você quer complementar? Chico Sá? Não, é que eu vi Agora vou te explicar qual é o Chico Luciano. Eu vi o letreiro da TVT, eu fiquei curioso. Foi transmitido ao vivo esse depoimento? Eu não vi ao vivo. Eu tô aqui com um vídeo que é apensado ao processo, né? Eu não sei se foi transmitido ao vivo. Ah, perfeito. Eu acho que para efeito de síntese, que vale a gente retomar é o seguinte, desde que estoura, e aí eu dou o crédito todo para o Chico Sá e o brilhantismo do jornalismo dele enquanto comunicador, quando estourou essa questão da Lava Jato, era um outro doleiro, que eu nem vou trazer na equação agora para não confundir mais ainda, dado o número de nomes. Exato. Aliás, o doleiro foi elegido pelo Moro na época. Exatamente. O Chico Sá já cantou a pedra falando Tacla Duran. Na semana, ele foi a primeira pessoa na imprensa nacional que disse o Tacla Duran vai voltar à cena. Uma semana depois, aparece, então, para efeito de síntese aqui, o Tacla Duran dizendo que o Carlos Zuccolotto, que é essa pessoa amiga da família do Sérgio Moro, ele é padrinho de casamento do Moro e da Rosângela, teria intermediado um processo de extorsão no qual ele pediria 5 milhões de dólares para aliviar a barra do Tacla Duran, que é um ex-advogado da Odebrecht, tá? Então, é exatamente aqueles métodos, Chico Pinheiro, que eu tinha te dito anteriormente no programa de hoje, que envolveu a General Electric e a Alstom, por exemplo. Esse tipo de coisa. É um negócio meio mafioso, né? Exatamente. Mafioso. Exatamente. Os métodos, né? Eu vi o Chico Alves, por exemplo, utilizou um eufemismo interessante, você foi bastante elegante, quando você disse que existe uma certa burocracia que impede o Tacla Duran de vir. O Brasil, na verdade, de muitas maneiras, ele está sendo coagido a não vir para o Brasil sob pena de ser preso. Exatamente. Pena de ser preso. Exatamente. Por esse esquema que age ao estilo da máfia, né, que envolve procuradores, juízes e tudo. Esse é um risco para ele. O outro risco, o próprio juiz, hoje da 13ª de Curitiba, o juiz Apio, pediu proteção especial da polícia, proteção de testemunha para o Tacla, e pediu para si mesmo, para si próprio. Exato. Porque poderia ser alvo
e ser assassinado por alguém desse grupo. Claro, né? então é isso que está em jogo em última instância, as pessoas estão absolutamente assustadas. Só para concluir, Chico, já te passo, querido, isso é absolutamente sério, implica para um risco de morte mesmo dessas pessoas, é um jogo muito duro que essas pessoas disputam e jogam, e de muitas maneiras o Tacla Duran, ele é uma mina de informação, tem muita coisa. Respondendo a tua pergunta, a meu ver, Chico, tem muita coisa que esse senhor sabe, que ele vai trazer à baila, e que ele é uma bomba para essas pessoas, e ele tem como substanciar, né, Chico Alves? Não é só a mera palavra, é o que tudo indica, ele tem provas muito densas para segurar aquilo que ele está dizendo. Tem, com certeza tem. E para comprovar que o jogo é muito duro, isso que o Chico Pinheiro falou aí, lembrou do Apio, o juiz Apio pedir segurança, eu dei na minha coluna, ele pediu segurança contra o poder político e econômico de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Foi por causa disso que ele pediu segurança. Poder econômico e político de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Então, nada menos que isso. Você vê que ele vai no cerne da questão, né? Ele não poupa ninguém. Então, há muitos motivos para a turma da Lava Jato estar preocupada. Você vê a cada intervenção de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, eles parecem mais nervosos, mais não transparece nenhuma tranquilidade, nenhuma segurança do que falam, porque realmente os tempos que estão por vir aí não são nada tranquilos para eles, não. Ô Chico, e deixa eu só fazer um parênteses, Chico Sá, que o nosso, perdão, são os 3 Chicos, que o nosso Maurício Arruda, o nosso diretor aqui, mandou, e é uma observação muito pertinente, gente. Não tem aparecido tanto essa questão do Tacla Duran. Então a gente precisa, mídia. A gente precisa ficar de olho como é que isso repercute, porque é uma questão absolutamente nevrálgica para a vida sociopolítica do país, envolve um senador da República e requer a atenção devida. Vamos acompanhar isso de perto, porque aqui gente do Judiciário, gente do Ministério Público, envolve muita gente. E a gente vem tratando desse tema. Estão protegendo alguém, então o que está acontecendo? Exatamente, ótimo ponto. Chico. Mas é só ficar de olho aqui no ICL que a gente está de olho, né? Diga, Chico Sá. Bem colocado, César, e a gente tem que levar em consideração, não é, Chico Alves, que o próprio Ministério Público do Paraná, o Ministério Público Federal no Paraná, que fazia aquele conluio com o Sérgio Moro, hoje é um Ministério Público praticamente inimigo do juiz. O juiz enfrenta, além de ameaças, essas ameaças até de morte, o juiz enfrenta também o próprio Ministério Público. O Ministério Público, que fazia conluio com o Sérgio Moro, hoje é uma instituição inimiga desse juiz. Ele enfrenta o diabo lá na 13ª Vara. Então, não podemos descuidar desse noticiário. O ambiente é um ambiente completamente mafioso, Chico. Porque, você falou agora do MPF, né? Que da outra vez até sublinhei aqui. E, vamos lembrar, 2 desembargadores do TRF4 que cuidariam da Lava Jato, dos processos da Lava Jato, saíram porque a imprensa descobriu ligações deles direta com a família Moro. Então, que era o primeiro deles, o filho era sócio do escritório de advocacia de Sérgio Moro e de Rosângela Moro, e o segundo era irmão do delegado que atuou na Lava Jato sobre as ordens de Moro. Então, 2 desembargadores já se declararam suspeitos. Vamos ver o próximo aí que vem para cuidar desse assunto, né? Pois desde o golpe de 2016, golpe parlamentar que tirou Dilma da presidência, a gente viu emergir 2 forças terríveis. Uma que age ao estilo mafioso e outra que age ao estilo das milícias, não é? E isso tudo resulta em governo de Bolsonaro e a coisa continua. Você tem uma coisa que atinge Sérgio Moro, seus procuradores e tal, né? E outra
o governo federal, o governo que acabou de Sérgio Moro, de Jair Bolsonaro. Né? É isso. E olha só. Dele que você vai falar agora, desse governo que acabou. Eu vou falar porque a defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu hoje a revogação da prisão preventiva decretada pelo STF. Lembra que ele foi preso na operação da Polícia Federal que investiga um esquema de registros falsos de vacinas. Os advogados argumentam que ele solto não ofereceria risco para as investigações. A gente não acredita muito nisso, mas Chico Alves, conta pra gente. O cara vai destruir tudo que é prova. Esse cara não pode ser solto agora. Né? Não vai ficar nada pelo caminho, ele vai destruir tudo que é prova, ele vai atrapalhar a investigação. Pelo amor de Deus. Né? A julgar pelo tratamento dado por Alexandre de Moraes para o Anderson Torres, não acredito que a defesa do Mauro Cid vai conseguir sucesso, não. Acho que Alexandre de Moraes está ciente do momento crucial que a gente está passando agora, porque ou a gente desbarata esse golpe de vez, essa tentativa de golpe de vez, ou a gente vai deixar mais uma vez, o Brasil várias vezes acontece no Brasil, deixar passar a oportunidade de mudar a história para melhor, né? Então a gente tem que tirar esses golpistas da frente, e para isso tem que apurar o que aconteceu ali. Mauro Cid e Anderson Torres são dois personagens fundamentais para isso, e não acredito que Alexandre de Moraes vá aceitar esse pedido, claro, fundamentado na lei, não é só porque é da cabeça dele, né? Ele está dando lá os argumentos jurídicos dele, tem alguns até que discordam dessa manutenção da prisão, né? Inclusive Pedro Serrano, que é um nome progressista, discorda de que Anderson Torres tem que ser mantido em prisão preventiva e tal, mas o Alexandre de Moraes tem lá suas razões, e eu acredito que esse não é o momento para bobear. Se está dentro da lei, acho que é o momento realmente para apurar até o final essa trama golpista aí que abateu aí a democracia brasileira. Chico, rapidamente, você acredita que o Mauro Cid vai continuar protegendo o ex-presidente ou ele vai falar o que sabe? Eu acredito, Roberta, eu acredito sim. Agora, eu só estou com pena de vocês, porque quando você fala Chico, os três olham, né? Eu imaginei que fosse eu. Todo mundo olhando para mim. É isso. Na próxima vez, aí tem que se chamar pelo sobrenome, mas eu fico com pena da Roberta. A gente vai achar um codinome. Eu sou o CP. CP, CA e Chico Sá, pode ser assim? Sá. Isso, Chico Alves e o Sá. Vai lá, CA. E o Sá, fala. Mas isso, prevendo que é para mim, supondo que é para mim, eu acho o seguinte, eu acho que o Bolsonaro é muito próximo das milícias, que tem muito a ver com a máfia. E na máfia, nesse mundo do crime, tem uma coisa que é o seguinte, quando o chefão do crime quando alguém ligado ao chefão do crime é preso, ele protege o chefe. Por quê? Porque ele acha que se o chefe for derrubado, ele perde muito de um personagem poderoso que poderá em breve tirá-lo da cadeia. O raciocínio é mais ou menos esse. Não posso delatar o chefe ou enfraquecer o chefe, senão eu vou ficar aqui. Quem vai me proteger se o mais poderoso cair? Pode ser esse raciocínio do Mauro Cid. Eu acredito que por um tempo vai vigorar esse tipo de raciocínio. Agora, se ele não vir nenhuma perspectiva de que vai sair da cadeia, que vai sair do xilindró, eu acho que tudo tem limite, né? Tudo tem validade. Esse acerto mafioso tem uma validade. Vamos ver quanto tempo ele fica lá. Tem outra coisa que a gente não está falando aqui, é que além do tempo na cadeia, do que pode falar ou deixar de falar, tem um monte de celulares aí apreendidos e um monte de coisa que a gente não sabe ainda, que muito material que ainda não foi, ou se foi investigado, não foi revelado para a sociedade. Tem muita coisa que pode sair e complicar a vida desses mafiosos todos de uma vez, né? Posso acrescentar só, Chico? Diga. Tem família envolvida. Tem família envolvida. Inclusive tem um general, né, que vem a ser pai do Mauro Cid, né? Um general que está furioso, achando que o filho foi abandonado às férias, e dizem que o general tem percorrido aí algumas instâncias militares e da justiça também, pedindo
que não entreguem um filho aos leões. Né? E tem as filhas do Mauro Cid também. As filhas. O pai e as filhas. Que teriam recebido atestado de vacina. Exatamente, fizeram um login, né, dentro do Palácio do Planalto para tentar fazer a fraude das vacinas. Tem muita gente envolvida. Né, César? Pois é, mas eu acho que essa lógica que eu te falei aqui, que eu falei para vocês aqui, eu acho que ainda está vigorando. E eu acho que de todos, o mais fiel de todos os ex-assessores ou próximos apoiadores de Bolsonaro que estão presos, é Daniel Silveira, Anderson Torres e Mauro Cid. Eu acho que o mais fiel deles, me parece, é o Mauro Cid. E o mais perigoso também, porque é o mais próximo, né? Estava lá do ladinho do Bolsonaro a cada conversa no WhatsApp, senhas, era emissário para algumas operações, como, por exemplo, a retirada de joias. Ele está na frente dessa operação da retirada de joias que vieram da Arábia. Então, ele sabe de muita coisa. E acho que talvez deve estar chegando para ele recados de que ele, se ele ficar calado, é melhor, porque ele vai ter a proteção de alguém que é mais poderoso. Não por acaso, na primeira entrevista que deu, o advogado do Mauro Cid fez questão de tentar tirar Bolsonaro do foco, né? Então, eu acho que por um tempo vai vigorar essa lógica. Vamos ver quanto tempo ele fica lá no Xilindró. Vai lá, Chico. Eu acredito que só os celulares falarão. As nuvens dos celulares, esses arquivos é que vão revelar. São muitos celulares. Tem o do Major, tem o do Cid, tem ainda o fiapo de possibilidade de pegar a nuvem do Anderson Torres. Então eu acredito mais nessas nuvens do que nos personagens. Acho que esses caras vão cumprir o roteiro do filme de mafioso, vão ficar calados, porque eles têm família e eles sabem como age a milícia. Então vai ficar todo mundo caladinho para não arriscar a vida dos seus familiares. E não estão errados, viu? Pois é, e os investigadores se tornaram nefelibata. Sabe o que é nefelibata? Não. Vem do grego, né? Nef, que é nuvens, são as pessoas que vivem nas nuvens, andam nas nuvens. Gente, cuca fresca. Não é exatamente o caso, mas são todos nefelibatas. Estão todos andando nas nuvens e tem muita coisa para ver lá, Charadiga. Você falou nefelibata, me lembrou, hoje o dia foi de enriquecer vocabulário, né? Que você cita nefelibata e hoje o Flávio Dino falou assorrelpa, um termo que há muito tempo eu não ouvia. Agora esse nefelibata foi bom também para atiçar revigorar nosso vocabulário. Aproveitar que você falou do ministro Flávio Dino, que deu um show hoje no Senado, queria que a gente desse uma olhada nos memes que saíram, né, que resultaram, deste dia de hoje, porque tem muita coisa circulando. Vamos ver o primeiro aqui juntos, a gente vai comentando. Vai, antes de me despedir dos Chicos. Bota na tela aí pra gente. Olha lá. Muito bom, gente. O Homem-Aranha. Olha só. Tá me explicando, porque tem muitos... Esse eu não conheço. Marcos Duval como agente da SWAT. Ah, agente da SWAT. Não, esse é muito bom. SWAT. Agente da SWAT. Esse aí é o Marcos Duval. É o Duval que é da SWAT. É isso aí. Tem o outro do Flávio Dino, Capitão América. O Dino de Capitão América. Maravilhoso. E é isso, né? Hulk. O incrível Hulk. É. A internet não Dino perdoa, né? Os Vingadores. É um dos Vingadores. Eu sou dos Vingadores. Olha, tem camiseta, hein? A internet é rápida. Olha lá, o Dino Lacrador. Eu adoro essa. Que é aquele meme da internet. E acho que tem uma dimensão importante, óbvio, e como a gente conversou com o senador anteriormente, existe um certo limite. Eu venho trabalhando com essa análise. Óbvio que o prato principal, né, Chico, precisa ser propriedade, precisa ser eloquência, precisa ser tudo aquilo que é importante para a vida sociopolítica do país. Mas seria, a meu ver, ingênuo negar que esse aspecto do deboche, esse aspecto do humor, quando bem colocado e utilizado com inteligência,
desempenham um papel importante no atual modelo de sociabilidade que rege o nosso funcionamento, né? Não só isso, também não dá para conversar sério o tempo todo com o nível desses caras, entendeu? Desses fascistoides. Não dá para conversar sério. Você tem que levar um pouco para o deboche mesmo, com educação, né? Exato. Porque são gente de nível muito baixo, né? Exatamente. Mas a gente chegou a comentar também aqui que era um pouco de humor, né? Que os governistas estavam precisando. Senão ninguém aguenta. Porque também Senão muito... ninguém aguenta. Exatamente. A gente não pode esquecer que a internet é feita de entretenimento, em sua maior parte. Né? Diga, se você conseguir aliar o entretenimento à política, você atinge mais pessoas, você conversa, você fala a língua, né, da internet em si. Exatamente. O Chico Sá estava porque tinha um debate há pouco na internet, acho que até durante a campanha eleitoral, se tratar o bolsonarismo com humor, não seria diminuir o caso deles, transformar ele em piada, seria ruim. Eu acho que os dois lados, tratar seriamente, como disse o senador Alessandro Vieira, em alguns assuntos a gente tem que ter seriedade mesmo e gravidade, mas em outros assuntos o humor serve para desgastar também. O humor ele é sinal de inteligência e desgasta muito a imagem. Por exemplo, Marcos Duval virou piada. É isso, como o Xará Pinheiro falou aí. Não se pode levar um cara que chega, ele é senador e chega lá no Senado e se orgulha de ser da SWAT. Isso é meu neto que fala em SWAT hoje, pô, não é fica brincando de SWAT, não é o senador da República de se orgulhando que é da SWAT, em vez de propor projeto, quer dizer, eu sou da SWAT. Dá para levar um cara desse a sério, né? Você não viu aquele outro que quis levar uma réplica de um feto para entregar ao Ciro de Almeida? Quer dizer, o nível desse povo é horroroso. O Girão, Eduardo Girão. Eduardo Girão. Girando aqui, Chico Sá, para terminar aí. Fala, Chico. Não, voltando ao Flávio Dino, ele faz com muita elegância. Ele corrige aquele povo todo com humor. Não tem um momento sequer de grosseria. Ele tem um humor jurídico, digamos assim, muito refinado. Até ia usar, Chico, algumas palavras ali, como a sorrelfa hoje, que deixa todo mundo zonzo, né? Todo mundo tonto. Então nem sabe o que é. Exatamente. Eles nem sabem o que significa. Eles têm que andar com dicionário, se é que sabem ler em dicionário, né? Aproveitando que vocês estão falando de humor, nosso chat está afiado aqui, ó. Robson Bueno falou o seguinte: sabe o que quer dizer ICL, Chico? ICL? Instituto Conhecimento Liberta? Não, agora virou Instituto Chico Liberta. Qual deles? Agora, Robson, exatamente. Explica qual. Chicos Liberta. Né? Aí eu estava com o boné do CPX, que eu ganhei lá do meu amigo Renê Silva, lá do Complexo do Alemão, um boné do CPX. Chegou um sujeito irado, certamente bolsonaropata, partiu para cima de mim e falou: CPX, cupincha, tráfico, não sei o que. Eu falei: não, você não sabe o que quer dizer CPX? Ele ficou olhando. Aí, quando eu constatei que era mesmo bolsonaropata, eu falei: CPX é uma perigosa conjunção. É Chico Pinheiro e Xandão. O cara ficou louco, não sabia onde botar a cara. Tá certo. Chicos, CPX. Boa noite para vocês. Chicos do Telão. A gente se encontra aqui. Boa noite, obrigado, Charaz, obrigado, Rô, obrigado, César. Muito obrigada. Querido. Boa noite para vocês. Tchau, queridos. tchau. Mas pode ser também Chicos Pinheiro e Sá. Não é? Instituto E Chá. Chicos Libertam. É isso aí. Pronto, tem Vamos também. lá. Vamos chamar a Débora Maganha para saber como é que foi o fechamento do mercado financeiro hoje. Boa noite, achando Débora. graça. Oi, pessoal, boa noite. Boa Olha, noite, Roberta, hoje nossa bolsa conseguiu emendar o seu quarto ganho seguido, num dia que eram esperadas até oscilações mais fortes. As pressões vieram de todos os lados hoje, pessoal. Preocupações do mercado em relação ao nosso cenário doméstico, a divulgação da ata do Copom e lá fora mais um dia de tensão envolvendo os bancos regionais lá dos Estados Unidos, além da expectativa pela divulgação da inflação ao consumidor, que essa a gente já sabe, né? Mexe bastante com as perspectivas pelos juros. Mas nosso índice conseguiu se descolar desse movimento e seguiu a sua trajetória de alta. O movimento positivo veio forte hoje de dois setores. O primeiro foi o ligado às commodities, que mesmo depois de dados da balança comercial da China não empolgarem, ele conseguiu tração e depois do ritmo da economia chinesa ter sido considerado mais aquecido que outras economias globais. Isso fez com que o mercado estimasse uma maior demanda por matérias-primas.
Como a agenda hoje estava mais vazia, a divulgação da ata da última reunião do Copom também pesou e acabou confirmando o tom do comunicado do Banco Central da semana passada, sem sinais de flexibilização, aqui com 0 novidades, e mais uma vez jogando areia nas expectativas do mercado. Só que dessa vez, a ata veio depois da indicação do Galípolo para a diretoria da política monetária do Banco Central. E o mercado considerou que a indicação pode aumentar a possibilidade de um afrouxamento da política monetária. Isso deu fôlego para o setor de consumo, que reagiu hoje e ficou entre os destaques positivos do dia. Então a terça-feira foi mais um dia de bolsa em alta e dólar em queda por aqui, levando o Ibovespa para o seu melhor nível desde fevereiro desse ano, viu, pessoal? É isso aí, dólar abaixo de 5. Ó. Pois é, e vai arranjando também uma forma qualquer, uma desculpa para o Bob Fields III, né, o Roberto Campos III, Roberto Campos Neto, aliviar, arranjar uma desculpa para baixar a taxa de juros, porque ele não tem mais argumento para segurar, e se mantiver como está, né, vai se estrepar com o Brasil inteiro. Mas eu gostei que a Débora já chegou sorrindo, acho que ela fica acompanhando essa conversa maluca de Chicos aqui, ó. Tava engraçado aqui, né? Exatamente. Eu entro me sentia depois mais dos memes, né? Então... entrando depois dos memes. Foi ótimo, porque eu me achei a pessoa mais bonita do mundo, porque eu falei, Chico, virou todo mundo pra mim. Eu falei, mas você é linda. A gente olha. Débora, querida, obrigada, boa noite pra você e até amanhã aqui no ICL. Fechou? Boa noite, até amanhã, um beijo. Fechou. Boa noite, um beijo. Vamos só falar da programação do ICL, que começa amanhã às 7 da matina com Leandro Demore, no Desperta. E logo depois, ó, Leandro Demore, das 7 às 8. E logo depois, coladinho no Desperta, tem ICL primeira edição com Vivian Mesquita, Edu Moreira e William De Luca, das 8 às 10h30. Tá ali, tá às 11, mas é das 8 às 10h30, pessoal. Isso. Fechou? Pede um like para os nossos vídeos aqui para o ICL segunda edição, para quem estiver nos acompanhando. Comentem. Pelo YouTube, comentem, Critiquem, pode falar no nosso chat que a gente fica de olho por aqui. Melhor. Participe do programa com a gente sempre gosta, né, enfim. Pois é, inclusive, lembrando aqui outra vez do William, que foi um motorista de aplicativo, que ontem, às 6 horas da manhã, me pegou para levar para o aeroporto. Eu estava no Rio de Janeiro, vim para cá e disse, né, hoje é a sua estreia no ICL. Eu olhei para ele e falei, inacreditável, ele está sabendo disso. Olha, aqui em casa nós todos assistimos o ICL. Assistimos. Ele falou, assisto aqui com o celular dentro do carro, o Demore, depois vejo o ICL1 e depois vejo o ICL2. Então, William e sua família, beijos, abreijos e tudo de Obrigado bom pra pelo vocês. carinho. Ótimo, Todos exatamente. que estão ligados, né? Exatamente. É isso aí. Então, amanhã a gente se encontra Certamente. às 6 da noite. Lembrando que o ICL2 agora tem 2 horas e começa 1 hora mais cedo. Começa às 6 horas da noite. Ponto. Obrigada, Chico Pinheiro. Foi bom. Já foi o segundo, hein? Tô acostumando. Tô mais tranquilo. Calejão, Valeu, beijo. queridos. Até amanhã. Um beijo, Nossa fiquem audiência, bem. obrigada. Boa noite. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.